Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fernando Lázaro é o novo técnico do Timão. Os motivos dessa escolha e os bastidores da decisão. Vamos falar do novo técnico do Corinthians? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. E não é que o Corinthians surpreendeu? A gente trouxe um vídeo aqui sobre essa possibilidade, pelas informações, a gente estava tentando decifrar esse enigma do Corinthians, né? Poxa vida, um técnico brasileiro, que será uma surpresa, mas quem será essa surpresa? Pegamos alguns treinadores que ainda não tinham renovado seus contratos, outros que já tinham encaminhado renovação, outros que estavam no mercado, e o Lázaro estava entre essas possibilidades, até por conta de um zum surgindo, até por se tratar de uma surpresa, ninguém imaginou que o Corinthians fosse apostar no Fernando Lázaro nesse momento. Porque todas as informações que nós tínhamos, pelo menos as poucas, né? O Duílio foi muito silencioso, o departamento de futebol do Corinthians foi muito habilidoso nessa contratação, nesse anúncio, porque vamos combinar o seguinte, o Lázaro estava em Turim, na Itália, com a seleção brasileira e já era técnico do Corinthians. Olha que loucura. Eu vou detalhar um pouco mais essa história, mas só para vocês entenderem de que as poucas informações que nós tínhamos davam conta de que, primeiro, a ideia muito forte era do Duílio apostar novamente no estrangeiro, por tudo que ele colheu do Vitor Pereira. Primeiro que era o plano A absoluto, o Vitor Pereira, a permanência, a manutenção, não foi possível, que o Corinthians iria olhar novamente para um treinador, uma comissão técnica estrangeira, só que aí algumas informações nos últimos dias começaram a ir para outro caminho. O Corinthians não pretende gastar tanto assim, como gastou com o Vitor Pereira, existe uma manobra financeira que o Corinthians está tentando fazer para comprar o Yuri Alberto, usando poder de compra, alguns jogadores como moeda de troca, envolvendo na negociação, abatendo um pouco desse valor e tudo mais. Mesmo assim, é uma operação muito cara. A prioridade do Corinthians é bancar o Yuri Alberto, que encerra o seu contrato no mês de junho. E alguns treinadores que foram oferecidos ao Corinthians e tal, não agradaram tanto, não brilharam os olhos, né, do presidente Duílio. E aí vem a informação mais recente de que seria um brasileiro e que seria uma surpresa. E aí a gente foi quebrando a cabeça, buscando informação, ligando para as fontes e tudo mais, e nada nos indicava que seria o Fernando Lázaro. Até que, e aí eu vou dar moral para esse cara, que ele é meu brother e trabalha muito bem, que é o Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva, que está no Catar, e me chamou a atenção realmente essa informação descoberta pelo Salazar, quando ele percebeu que na foto de divulgação da delegação brasileira não estava o Fernando Lázaro, que ou foi convidado, inclusive não pela primeira vez, mas constantemente ele frequenta a seleção brasileira, indicado pelo Tite, conhece muito, os dois se conhecem muito bem, para analisar equipes adversárias, juntamente do Ricardo Gomes, que foi treinador durante muitos anos, também do Lucas Oliveira, que trabalha no Palmeiras. E o Fernando Lázaro não estava na foto oficial da delegação brasileira. E aí o Salazar disse que perguntou para uma pessoa da CBF sobre isso e a resposta foi: eu também estranhei. E aquilo puxa vida, cara, me deixou uma pulga atrás da orelha, mas a gente não conseguiu confirmar, evidentemente. No dia da Copa, no horário da abertura da Copa, às vésperas da estreia da Copa do Mundo, entre Catar e Equador, o Corinthians vai lá e solta essa bomba, e caiu como uma bomba, né? Eu já imagino aqui nos comentários, eu queria muito ouvir vocês, porque eu vejo a Fiel dividida. É claro que qualquer treinador que assumir vai ter o apoio da Fiel, a Fiel vai apoiar de qualquer jeito, e acho que não resta outra coisa nesse momento a não ser apoiar, mas é natural que, pelo menos no anúncio, cause um impacto. Porque o Corinthians estava indo para um lado, depois do trabalho do Vitor Pereira, de avançar no sentido, e aqui com todo respeito ao Lázaro, tá? Que é um baita cara e um baita profissional. Eu estou citando aqui características de trabalho, de metodologias. Você está indo para um cara que trabalhou na Champions League, que trabalhou em clubes europeus, que vem de uma escola portuguesa, que traz aqui um método um pouco mais moderno, e de repente você promove não apenas um auxiliar, mas um analista de desempenho. Isso é que chama a atenção. A gente está falando de um analista de desempenho que trabalha há muitos anos no Corinthians, que sabe o que é o Corinthians, que é filho de um dos maiores ídolos da história do Corinthians, que é o grande Zé Maria, o Zé da Fiel, o grande
com a camisa ensanguentada, o Zé Maria, que tem um busto no Parque São Jorge, com a camisa jorrada de sangue, que tem uma camisa especial em homenagem a ele, porque ele é um guerreiro, um ícone do Corinthians. O Lázaro é filho dele. Trabalha há muitos anos no Corinthians com técnicos renomados, passou por vários ciclos. Assim, não tem nada que deponha contra o corintianismo do Fernando Lázaro. Não é isso. Mas realmente ele atuava como analista de desempenho. Ele foi auxiliar técnico? Foi. Inclusive no período em que o Silvinho foi o técnico. Porque ele também comandou o Corinthians interinamente entre Mancini e Silvinho, entre Silvinho e Vitor Pereira. E nesse período, inclusive, foi um dos dados divulgados pelo Corinthians nas redes sociais para validar a contratação do Lázaro, que ele tem 7 partidas, 6 jogos e um empate, ou seja, ele está invicto no comando do Corinthians. Vamos contextualizar esses 7 jogos. Ituano, Mirassol, São Bernardo, Botafogo de Ribeirão Preto, Bragantino pelo Campeonato Paulista e 2 na Libertadores, o Huancayo e o River Plate do Uruguai. Não são times muito expressivos, mas ok. E também não é uma larga margem de análise, né? São apenas 7 partidas. Mas o trabalho do Lázaro, ele é elogiado não só por esses números, mas pelo dia a dia, pelas pessoas que trabalham com ele, pelos jogadores. E eu tenho a impressão que isso teve a influência também dos jogadores e dos líderes do elenco, que adoram o Fernando Lázaro. Só que tem uma questão aí na escolha do Lázaro. E agora a gente vai, propriamente dito, para a escolha do Corinthians em relação ao nome do Lázaro. Vocês devem estar querendo saber o que eu penso a respeito disso. Eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de... Eu costumo ter cautela para fazer uma análise e não ser definitivo, né? Não vou aqui determinar que o Lázaro ou foi, meu Deus do céu, uma grande sacada, ou que realmente não vai dar certo. Não dá pra gente falar isso. O que a gente pode fazer nesse momento? Enumerar características dessa escolha, dos motivos dessa escolha e tentar entender um pouco o lado do torcedor também. De novo, o Corinthians ia por um caminho completamente diferente. Isso surpreendeu. O Corinthians já fez isso em outros momentos, apostou em auxiliares ou técnicos emergentes. Em alguns momentos deu certo, outros nem tanto. O Fábio Carille deu super certo, o Osmar Loss acabou não dando. O Silvinho, que não era um técnico renomado também, houve uma aposta ali naquele momento, ele classifica para a fase de grupos, mas sempre com contestação. O Lázaro é mais uma aposta nesse sentido, com todo o trabalho que a gente sabe que ele já desenvolveu dentro do clube. Tem um detalhe, o Lázaro, ele, até onde a gente saiba, ele tem apenas a licença B. Ele precisa fazer um curso de upgrade da CBF para que ele possa atuar no Campeonato Brasileiro e nas competições internacionais, porque ele não tem a licença Pro. Até a última informação que eu tinha, eu até preciso confirmar e checar se ele já tem condições disso, mas acho que isso é facilmente resolvido com cursos disponibilizados aí depois da Copa do Mundo, porque ele também estava envolvido com o Mundial. Aliás, isso é um outro detalhe. O Fernando Lázaro, que estava em Turim, por que ele estava na preparação da seleção da Copa do Mundo? Ele foi convocado para a Copa do Mundo para trabalhar junto da comissão técnica, mas já sabendo da escolha de Duílio, optou por ir pessoalmente à Itália, entregar um relatório com os adversários para que a comissão técnica e dos observadores e dos analistas possam ter em mãos, inclusive, né, juntamente com os outros ali que já estavam trabalhando, para ele passar o bastão, digamos assim, né, entregar tudo que ele tinha de trabalho e comunicar o Tite. O Tite, pelas informações, lhe deu o maior apoio, lhe deu a força, é um grande incentivador do seu trabalho e com isso o Fernando Lázaro retornou e já começa, a partir de agora, a participar do planejamento para a próxima temporada. Ele se apresenta no dia 14 de dezembro, junto com todo o elenco, na pré-temporada que o clube fará para o próximo ano. Muitos estão perguntando, será que o Lázaro não está apenas esquentando o banco para o Tite? Eu confesso para vocês que eu pensei nessa possibilidade. E eu não acho que isso seja um grande absurdo. Eu só acho que isso seja velado. O que eu quero dizer com isso? Eu não acho que foi dito nem ao Lázaro que, Lázaro, você fica um pouquinho aqui, mas daqui a pouco, quando o Tite vier, a gente vai trazê-lo de volta. Eu acho que isso não foi dito às claras para o Lázaro. Eu acho sim que o Corinthians ainda tem uma esperança
de contar com o Tite, se não após a Copa do Mundo, pelo menos num período de 6 meses que o treinador já decidiu que vai descansar. Se daqui a pouco ele não consegue nenhuma proposta na Europa, vai depender muito do resultado do Mundial. Qual Tite sai da Copa do Mundo? Eliminado nas oitavas, na semifinal, com grande atuação, campeão do mundo, com grande mercado na Europa. Qual Tite sai do Mundial? A menos que seja um vexame, assim, que ele precise, digamos, se recuperar numa casa confortável, como o Felipão fez em 2014, voltando para o Grêmio, eu acho que o Tite vai ter um mercado lá fora. Se ele não quiser, se ele quiser um reduto mais, digamos, uma zona de conforto, um reduto mais confortável, o Corinthians estará à disposição. E aí talvez o Duílio possa fazer essa manobra, mas eu acho que isso não é feito às claras, até porque você corre o risco, entre aspas, do Lázaro dar certo. O que eu quero dizer com isso? Se ele ganha o Campeonato Paulista, como é que você simplesmente faz a troca? Como é que você simplesmente diz assim, Lázaro, valeu, beleza, mas o Tite está chegando aí? Então vai depender muito, o futebol é sempre assim, gente, depende do dia a dia, do resultado. Agora, se houver uma instabilidade nesse primeiro semestre e o Tite estiver à disposição, eu não tenho dúvidas de que a troca seria feita. Não só pelo Tite, tá? Como por outro profissional. Mas eu acho que no momento há uma aposta sim. Há uma aposta de que o Lázaro possa preencher o ano e possa, ao começar bem o estadual, dar certo ali na frente nas próximas competições. O elenco é bom. Outras contratações irão chegar. As lesões que apareceram na temporada passada, se elas não surgirem nesse ano, o Lázaro terá um grande time à disposição para poder, enfim, efetuar o seu trabalho. Resta saber se ele vai conseguir. Eu confesso para vocês que eu não sei, gente. Eu tava esperando uma outra coisa. Eu super acho que o Lázaro tem condições de fazer um bom trabalho, me parece ser um baita profissional. Agora, ele sequer tem uma carreira consolidada como auxiliar técnico. Ele estava consolidando uma carreira como analista de desempenho, inclusive na seleção brasileira. E de repente, obviamente que você não recusa um convite desse, né? O Lázaro vem ser o técnico do Corinthians, não tem como. Então agora ele volta um pouquinho, né? Ele faz uma manobra, inclusive na sua projeção profissional, para poder desenvolver um trabalho que a gente viu muito pouco. E o pouco que a gente viu é muito bom. Então eu realmente eu digo para vocês que eu tenho muitas dúvidas sobre o que vai acontecer. Eu não sei se é tampão, eu não sei se é uma aposta, eu não sei se é uma convicção absurda interna de que ele pode dar certo, eu não sei. A gente vai precisar ver realmente o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa grande novela. O que vocês acharam disso tudo, hein? Que começou a Copa do Mundo, hein? E o Corinthians com essa bomba, com essa surpresa. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!